Tudo bem? Vamos entrando, vamos entrando. Convida aí a galera para escutar uma live falando o seguinte: ou quebra ou cresce. Eu, Raduan Paulo Vitor, vamos estar aqui falando com vocês sobre quebra ou cresce. Então estou esperando esses caras fazerem o pedido de entrada aqui. Acho que vou mandar um convitinho para eles. Raduan, Paulo Vitor. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, o que a gente precisa fazer para dar certo nesse mundo. Estou tentando convidar aqui o Paulo Vitor. Vai entrando aí, turma. Raduan Melo, Paulo Vitor já estão convidados. Vamos ver se essa turma... E aí? Vai convidando a galera aí, vai. Serve para os pobres mortais, serve para todo mundo, tá? Serve para todo mundo. Vamos bater um papo aqui sobre empresas, sobre entrar, sobre quebrar, sobre crescer, sobre como fazer as coisas acontecerem. Paulo Vitor já entrou. Tudo bem, sócio? Fala, sócio. Como é que tá, grande Lázaro? Tudo ótimo. Esperar o Raduan aí para a gente falar um pouco sobre o que precisa fazer, qual encruzilhada, quebrar, crescer, o que precisa fazer para as empresas darem certo. Turma, hoje eu vou estar aqui de arguidor desses caras. Vou fazer um monte de pergunta para esses dois que estão aqui. Vocês, por favor, escrevam a pergunta. Live de 40 minutos, hein? Vamos ser assertivo, nada prolixo. Entendeu? Aqui tá, Raduan não está conseguindo entrar. Deixa eu tentar convidar ele de novo. A gente pode começar. Ele pediu uns minutinhos lá, tá tendo uns probleminhas técnicos, mas já ele entra. Ele disse pra gente Tá bom, então vamos começando. Então vamos lá, vamos ficar de olho aqui pro Raduan entrar. Galera, ó, 92 pessoas, 96. Encaminha, né? Manda Encaminha aí. essa live aqui, porque a gente vai falar em 40 minutos. Vamos responder perguntas. O Emerson aqui, ó, o Emerson, nosso membro aqui do Obsessão, que teve com a gente ontem, ó. Quebrar, é sobre quebrar, Lázaro, sobre quebrar. É isso mesmo, é sobre quebrar ou crescer. Há negócios que ou você cresce ou você quebra. Tem negócios que não nasceram para ser pequenos. Outros negócios, quando eu digo quebrar, é o seguinte, né? Você vai ser vendido, você vai ter que ser comprado, mas é o seguinte, tem negócios que precisam ser grandes. E além do mais disso, tem encruzilhadas que para você dar certo, tem momentos da empresa que para você conseguir sobreviver, você tem que estar um pouco acima do faturamento. Um exemplo, uma empresa que tem um break-even, tem um faturamento mínimo para sobreviver 200 mil. Então, se você ficar abaixo, você vai ter que pôr dinheiro, né? Ó, como fazer para não quebrar? Fazer a coisa certa, irmão. Vender mais, gastar menos. Se você vender mais, gastar menos, você não vai quebrar. Mas vamos lá, vamos começar, Paula? Vamos. Não sei se já quer começar com pergunta. Aqui, ó. O Valdenberg já começou perguntando algo certeiro aqui, ó. 800 mil de faturamento ano, sem equipe comercial e sem gestão definida. Como organizar? Meu amigo, você não tem equipe comercial, você não tem gestão definida, não tem ninguém para fazer gestão, você está sozinho. Se você está sozinho, você está organizado. Você pode estar se perdido no meio da sua bagunça. Para organizar uma empresa de 800 mil, ela não tem tantas variáveis. É uma questão muito mais de disciplina do que qualquer coisa. Por quê? Porque você não vai ter tantos departamentos, você não vai ter tanta gente trabalhando para você. Então, é uma questão de disciplina e rotina produtiva. Agora, você não tem nem área comercial, então você vai organizar dentro de casa. É mais fácil organizar dentro de casa do que fora. Tá? Alguma coisa mais, Paulo Vitor? Você sabe que você queria colaborar com ele? Nessa faixa de faturamento, né? Provavelmente ele está naquela frase que é crescer para contratar depois, né? Crescer primeiro e contratar depois. Se você está sozinho, é porque você é o melhor comercial da sua empresa, você é o melhor financeiro da sua empresa, você é o melhor operacionais da sua empresa. Então, Waldenberg, o que te resta é crescer o negócio, trabalhar das 8 da manhã, muitas vezes, às agora 21 horas da noite, para que você possa conseguir gerar caixa o suficiente para ir
montando o time. Não tem segredo. Essa sua fase é crescer primeiro e contratar depois. E aí você vai encaixando as peças, pavimentando os departamentos que importam primeiro, tá? Agora, um erro que muitos cometem quando vão expandir, que é contratar o primeiro vendedor que ainda está ali, imaturo no processo de vendas, está ali sem a mesma vontade de dono de negócio que você tem. Aí, agora que eu tenho esse cara, eu vou deixar ele sozinho e vou para outra área. Aí o faturamento, ó, vai pro chão. Pessoas que faturam aí 1 milhão ano até 10 milhões anos, mais ou menos, é crescer primeiro para ir montando o time a cada passinho novo que vai dando. Né, Lázaro? Isso aí. Tá, eu acho que a gente tem que tentar escolher que tipo de negócio eu tenho. Eu tenho um negócio que preciso crescer, tenho um negócio que posso ficar pequeno. Você tem como crescer de fora para dentro? Tem. Entendeu? Eu, Lázaro, gosto muito de crescer de fora para dentro. Agora, tem coisas que não dá, tem coisas que a gente tem que ser de dentro para fora. Mas é isso. É isso. Eu acho, ó, outra coisa, hein? Já fixei aí, ó. Summit Capital Upgrade 20 e 21 de setembro. É para ninguém esquecer, tá São fixado aí Paulo. no meu comentário. São Paulo. Então, quem quiser participar, quem quer entender um pouquinho de como dar mais resultado, vai lá. Vamos à próxima pergunta aí. Ó, Diz que é bom escutar, obrigado. Vamos quer, lá. quer ler essa do Qual o Elenilton? grau de endividamento ideal? Pois tenho problema com ciclo operacional de caixa. Irmão, o endividamento ele é bom, não existe endividamento ruim, depende do tamanho dele. E o ideal é aquele que você consegue pagar, aquele que está no seu fluxo de caixa. É aquele que cabe na parcela mensal do seu fluxo de caixa. Esse é o endividamento bom, sem te apertar. Então, você tem uma geração de caixa aí, um EBITDA mês de 100 mil, você tem uma dívida que você paga uma parcela de 20, está tranquilo, não tem problema. O que vale é o endividamento bom, é aquele que você consegue pagar. Teve outra pergunta aqui, Lázaro, parecida, do Elenilton. Meu EBITDA é 45 mil, com prazo de pagamento de 36. Vi você falando sobre isso. Eu não entendi muito bem, mas essa é a pergunta dele. A pergunta dele é a seguinte: se você tem um EBITDA de 45 mil por mês, você tem um prazo de pagamento de uma dívida de A parcela. 36, mas a parcela sua for de 20 pau, tu tá tranquilo, pô. É. Entendeu? Porque o EBITDA é 45 mil meses. Você tem uma parcela de 36 meses para pagar 20 mil, você pode achar assim, porra, mas 20 mil, 36 meses, eu estou falando em 700 mil de dívida. E Uhum. eu só tenho um EBITDA de. Eu só tenho um EBITDA de 45, mas cabe na parcela, tá tudo certo. Pessoal, Quero abrir meu negócio. Tenho conhecimento na área. O que não posso deixar de fazer quando eu abrir, amigo? Primeiro, fazer uma análise de quanto capital você vai necessitar, fazer análise de que tipo de pessoa, faz um bom business plan antes de abrir. Se fizer um bom business plan antes de abrir, você não tem problema nenhum, você fica tranquilo que vai dar certo, principalmente se você tem expertise na área. e da operação, né, Lázaro? Às vezes o pessoal vê todo mundo abrindo restaurante, ganhando dinheiro, abre um restaurante, mas odeia ter que trabalhar à noite, odeia trabalhar com chão de fábrica e não gosta de ficar fechando a loja no domingo. Então, meu amigo, não importa se o mercado é bom, se você não gosta daquela operação, se você não tem. Não vou dizer que é uma paixão, não precisa ser uma paixão, mas se você não tem uma afinidade mínima, não adianta também. Quem quer abrir um negócio tem que ter pelo menos uma afinidade mínima e um talento em alguma coisa da operação. Deixa eu falar uma outra coisa. Ó, Lázaro, minha empresa é B2B, estamos crescendo muito, mas o caixa está indo embora. Provavelmente você tem um descasamento, né, no seu fluxo de caixa. Porque quando você cresce muito, B2B, você tem que pensar o seguinte: eu estou recebendo em 6 meses e estou pagando em um, então eu tenho um descasamento de 5 meses. Se o seu negócio está crescendo muito, você tem que pegar dinheiro emprestado para cobrir o descasamento. Não vai ter problema nenhum com isso, desde que você esteja vendendo com margem. Descasamento de fluxo de caixa com a empresa crescendo é a coisa mais normal do mundo. Coisa mais normal do mundo. A empresa cresce muito, tem descasamento de fluxo de caixa. Principalmente quando você vende produto e não serviço. E aí, descasando o que você precisa, pegar uma grana emprestado para poder equalizar isso. Você não vai ter problema com pagar porque você está crescendo. Então, pega uma grana emprestado, equaliza o seu fluxo de caixa, recebimento, para você não precisar ficar antecipando o boleto, né? Então, você equaliza a grana, que vai ser muito melhor.
Quer que eu fale? Vai embora. Porque, assim, toda empresa que paga primeiro e recebe depois, ela tem uma coisa chamada necessidade de capital de giro, NCG. Então, toda vida que você cresce, não é uma punição, mas é uma consequência do crescimento de você ter que precisar trazer o estoque para dentro para fazer a empresa crescer. Então, sim, se você não faz a conta, e muitas vezes o empresário que tem sucesso comercial, ele não faz a conta que sustenta esse crescimento financeiro. Aí cresce mais, né, Lázaro? Cresce mais do que poderia Sim. crescer. Aí o cara só tinha capital de giro para crescer de 100 para 120, aí ele cresce de 100 para 200, Lázaro. E aí não tem onde pegar dinheiro, empréstimo, e é o cara que morre durante o sucesso, né? Tu fala sobre isso, achei legal esse conceito que tu fala de morrer no sucesso. Morrer do sucesso é porque, às vezes, você não tem como suportar o crescimento com o seu fluxo de caixa. Mas eu gosto de ficar apertado por causa do sucesso, que é melhor do que ficar apertado por causa do fracasso. Mas se você, o descasamento do fluxo de caixa no sucesso, ele é fácil de equalizar, porque se você pegar dinheiro emprestado para cobrir o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro, você consegue pagar, né? Vamos lá, ó, tem uma pequena fabriqueta de linguiça gourmet, aonde o custo de produção é muito grande. Como faço para vender em atacado, tendo uma margem pequena, amigo? Se o seu produto é gourmet, uma linguiça, você pode até vender atacado, mas você vai ter que ser esmagado na margem, vai ter que ganhar no volume. Você não vai ganhar, você não vai conseguir ganhar no curto prazo, vai ter que ganhar no volume. Lembra o seguinte, tudo aquilo que tem margem apertada, você tem que ter escala, que é para você ganhar na escala, para você ganhar no volume, tá? Porque se você tem a margem apertada e você vende pouco, você não vai ganhar nada. Ó, Lázaro, o Rice Davidson, um beijão aí, ó. O cara que foi um herói no Rio Grande do Sul, membro do nosso Obsessão em Negócios. Ele está falando assim, ó. Acredito que a dúvida maior é se existe algum limite de endividamento. Limite é aquele que você não consegue pagar. O limite do endividamento é a sua capacidade de pagamento mensal. Nunca tome uma dívida que você não pode pagar. Tem gente que faz isso para ganhar tempo, só que piora. Você toma uma dívida que você não pode pagar, acreditando que você e o Divino Espírito Santo vai conseguir gerar uma grande estratégia para pagar a dívida. Não vai, irmão. Então é o seguinte, o limite do endividamento é a sua capacidade de pagamento. Até rimou, hein? Olha, limite do endividamento é a sua capacidade de pagamento. É isso, Lázaro, simples assim. vou fazer uma pergunta óbvia para ti, mas as pessoas erram. Tu acha que é melhor uma taxa de juros anual mais alta com uma parcela grande, com uma parcela pequena, grande, perdão, ou uma taxa de juros barata com uma parcela maior? Seguinte, a taxa de juros, ela importa? Ela importa que você está jogando dinheiro fora, ninguém gosta de pagar juros. Mas o que importa mesmo é a sua capacidade de pagamento. Então, às vezes, eu, Lázaro, prefiro ter uma taxa de 2% ao mês, com um endividamento em 48 meses para pagar uma parcela que cabe no meu fluxo de caixa, do que ter uma taxa de 1% com 12 meses para pagar e uma parcela que não cabe no meu fluxo de caixa. Então, a conta sempre vai ser capacidade de pagamento versus a sua capacidade de geração de caixa. Capacidade de endividamento está literalmente ligada à sua capacidade de pagamento. A sua capacidade de pagamento está totalmente ligada na sua capacidade de geração de caixa. Essa é a conta, tá? Ó, meu sócio é contra empréstimo. Briga. Eu estou tentando fazer, briga que estou tendo com ele. Cara, o empréstimo, se for mau empréstimo, eu também sou contra. Se for bom empréstimo, não. Se cabe na sua margem, você tem capacidade de pagamento, entendeu? E é para expandir, é para fazer investimento, eu prefiro que você pegue o empréstimo para fazer investimento do que fazer investimento com capital de giro. Quando você faz investimento com capital de giro, você começa a matar a empresa lentamente. A gente faz investimento ou com caixa livre ou com empréstimo específico para esse tipo de investimento, aonde você tem capacidade de pagamento. Boa. Essas tuas perguntas do talento não tá aparecendo aqui para mim, não. Mas tá aparecendo aqui, ó. Por onde começar o comercial? Contrata vendedor primeiro ou primeiro um gerente comercial? Qual é o melhor caminho? Como é que é? Repete. Por onde começar? Esse cara aqui, ó, o Paulo Cesário, quer montar um time comercial. Ele só tem ele. Ele quer saber onde eu começo a expandir meu time comercial. Por mais vendedor
ou contratando um gerente? Depende. Se for uma venda complexa, eu contrato um gerente. Se for commodity, venda básica, onde principalmente o que pesa é preço, eu abro expansão para o vendedor, depende muito. Vamos colocar assim, eu quero fazer a expansão do time comercial. Se você tem um produto de venda extremamente complexa, ou tu traz um vendedor técnico, ou tu traz um chefe para treinar a galera, né? Mas não dá para ser só o chefe. Traz o gerente para treinar a galera, e ele começa a vender e depois vai ajudando, né? Então é isso. Depende muito do produto. Produto mais tranquilo, não tem muito problema. Produto mais complexo, você tem que ter mais cérebro do que braço. Produto mais fácil de vender, mais braço do que cérebro. Lázaro, boa noite. Minha maior dificuldade é encontrar alguém que realmente quer trabalhar. As pessoas querem benefício, não trabalho, verdade. Não é só a sua, não. Bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, do empresário e do líder, do executivo, do gestor. A maior dificuldade que a gente tem é achar capital intelectual humano bom. Capital intelectual bom, disposto a trabalhar, gente que gosta de fazer negócio girar, gente com capacidade de execução é extremamente difícil. Bem-vindo ao mundo. Essa é a maior dificuldade de todas as empresas, cara. Lázaro, o Raduan tá pedindo aí para entrar, ele tá me avisando aqui que pediu para entrar aqui na live. Dá uma olhadinha se apareceu. Acabei de aceitar. Vamos ver se o Instagram agiliza aí. Eu acabei de aceitar o convite dele, ó. Tá aí, entrou. Nosso E sócio aí, meus Raduan amigos, Bezerra Melo. como estamos? Fala, Lázaro, fala, Fala, PV. Raduan, cara, como é que eu tá? olhei daqui o seu fone de ouvido, eu achei que era 2 alargadores de orelha. Eu pensei, o Raduan surtou, botou o alargador de orelha. Rapaz, É o Deixou fone ele de deixou ouvido. de usar brinco, ele parou. não tenho nada contra não, mas ia ser meio estranho eu com alargador, né, Lázaro? Não ia ficar bom, Ia contra o não. meu estilo, não ia ficar bom não, Não acho, ia também ficar bom. acho que não, Lázaro. Não, Nada também não tem contra, nada mas contra, não, porque cada um faz o que quer da orelha. Mas 2 alargadores de orelha no sócio ia ficar um pouco. Não ia combinar com você, não. ia ficar estranho. Eu acho que não ia bater muito com o meu modelo não, com o meu arquétipo não, Lázaro. Isso aí. Ó, vamos lá, Raduan, você chegou aqui, a gente estava respondendo pergunta. Ó, a minha venda é de Boa. 450k mês e a minha DRE fica 50k negativo. Meu amigo, tu está com custo fixo ou variável alto ou CMV caro demais. Ó, venda X é DRE negativo, é que tudo que acontece entre a venda e o lucro líquido tem algo errado. Tu está gastando mais do que deve. Aí você tem que descobrir se está no SG&A, custo fixo variável, se está no CMV. Você tem que descobrir onde é, mas é isso. Ou até se o seu ponto de equilíbrio é um faturamento de 600 e não de 450, porque tem isso também. Às vezes a empresa precisa de um faturamento mínimo para ter um break-even por causa da estrutura, né, Radon? Então, acho que é isso. Raduan Tá? Você caiu tem que aí, analisar. Lázaro, aceita ele. Como é que é? Raduan caiu, aceita ele. Opa! Lázaro, e tem outro ponto também. Ontem eu estava fazendo uma mentoria, enquanto eu aceito o Raduan aí. E aí era a primeira reunião. Ele, ó, tô achando muito esquisito, cara. Eu sou desse segmento. Tá bom que é um segmento que tem margem baixa. Mas eu tô dando um prejuízo de 50 mil. Tá, tu fatura quanto? Ele, 2 milhões mês. Cara, eu nem vi a tua DRE. Mas 2 milhões mês no teu segmento era para estar deixando, no mínimo, 5 a 7% de lucro líquido, 10 a 12% de EBITDA, se não tiver dívida, se não tiver, perdão, um SG&A muito alto, ou margens muito apertadas para o teu segmento ainda. Aí eu falei, aí fui cavar um pouquinho lá, você sabe o que acontecia? O cara tava com a DRE errada. Ele tava colocando investimento dentro da DRE, tava colocando principal dentro da DRE, tava colocando outros gastos, não tinha nada a ver com a operação dentro da DRE. Aí a balança do cara, que ele tem que ver também, a balança dele, ele tava com a balança errada. Ele tava subindo na balança, botando uma mochila com uma bigorna, olhando para baixo e vendo. Tem uns 180 quilos. Não, pô, tira a mochila com a bigorna, que tu não vai estar magrinho, mas não é 180, tu tá com 110. Às vezes acontece muito isso. O cara acha que tem uma DRE, pede conselho e quando vai ver, pô, a classificação básica tá errada. É isso, cara. Só vendendo muito, não sobra nada, está acontecendo alguma coisa entre a venda e o EBITDA. E o que acontece tem um monte de variável. Tem que saber se 450 mil é venda muito para ele, né? Tem negócio de 450 mil é venda nada, né, Lázaro? Exatamente. De acordo com a estrutura da companhia, às vezes você tem que faturar no mínimo 1 milhão para começar a pensar e deixar lucro. Dependendo da estrutura do seu negócio, dependendo do modelo da operação que você tem.
né? Mas se no seu segmento 450 mil dá para sobrar lucro, você tem que entender aonde você está perdendo dinheiro. É isso. Total. Tem mais pergunta aí? Tem um monte. Pra mim não tá aparecendo mais, não. É só pra ti, Lázaro. Rapaz, aqui para mim aparece um monte. Espera um pouquinho só. Ó, esse Bora, Lázaro. Tá nosso formato Silvio é Santos, bacana, hein? Lázaro. Vamos lá, O ó. nosso Esse Silvio formato é Santos, bacana. Lázaro. Como calcular o fluxo de caixa para quem vai iniciar do zero? Ó, pergunta boa. Teve um monte de gente falando, pô, eu sou pequeno aqui, eu sou pequeno, entendeu? Então é o seguinte, cara. Você quer iniciar do zero, você quer calcular o fluxo de caixa de um ano? Olha como é que é simples. Ó, meu filho de 15 anos sabe fazer isso. Você vai fazer uma projeção de receita para os próximos 12 meses e você vai fazer uma projeção de despesa nos próximos 12 meses. Você vai colocar tudo o que entra menos o que sai, o que sobrar é o fluxo de caixa. É disso que você vai precisar para manter o capital de giro. Aí tem uma outra variável, que é o investimento inicial. Pronto, você tem que pensar o seguinte: o que é que eu preciso de investimento inicial? Preciso de tanto. Aí eu faço a projeção de venda. Uma coisa que eu dou de dica: dá aí um 20, 30% de desconto como deflator. Por quê? Porque se a venda cair de uma hora para outra, negócio novo, você não passa apertado. Faz investimento, projeta para frente todas as suas vendas, todas as suas despesas. O que sobrar é seu fluxo de caixa, porque o lucro líquido, tudo que sobrou vai para o caixa. Então, o que sobrar ali é seu fluxo de caixa. É aquilo que vai manter seu capital de giro e tal. Faz a continha do investimento, faz a continha da quantidade mínima que você vai precisar para girar o negócio. É isso, cara. É isso. Não tem segredo. Tá Não tem segredo. fácil. Tá fácil. Tá fácil. Aí você fala, pô, não precisa nem fazer faculdade para saber isso. Parar e pensa. Projeção de venda, projeção de despesa. Se eu tirar um pelo outro, o que sobra? Sobra tanto. Qual que é o investimento inicial? Porque você não pode fazer investimento com o seu capital de giro, né? Meu investimento é tanto. Eu tenho que manter uma folga no meu caixa. Pronto, tá aí. A conta é essa. Cada um consegue encaixar o seu. Você nem complementar, é isso mesmo. Exatamente. Boa, Lázaro. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Vamos lá. Fala, amigo. Deus te abençoe. Amém, irmão. É isso aí. O Raduan estava fugindo. Falaram que o Raduan está fugindo, tá? Falta profissionalismo no mercado. Compensa CLT ou PJ? Irmão, é o seguinte. Compensa respeitar a lei trabalhista. Então, você vai botar CLT. Se cargos mais altos já é permitido a pejotização, você vai colocar. Lembrando que toda vez que você botar um PJ, você vai ter que confiar um pouquinho mais no caráter da pessoa, porque tem muita gente de má fé no mundo. Mas o que vale é obedecer a lei trabalhista. Faz CLT. Cargo mais alto, pejotização, em alguns casos é permitido. Tu decide se quiser correr o risco. Raduan e Paulo, quer complementar? Não, acho que é Complemento é só busca o advogado quando for fazer isso, né? Não vá pegar só dicas de Instagram. Exatamente. Porque para o teu segmento, para o teu contexto, para o teu planejamento de crescimento, para o teu histórico de assuntos de positivos ou negativos do negócio, o advogado vai poder colocar as cerejas do bolo que precisam. Raduan. Não, acho que é isso mesmo. Acho que tem muita coisa que as pessoas têm que entender que uma dica de Instagram é a pior coisa que ela pode fazer para seguir, né? Tem muita coisa que vocês têm que entender, é até humildade nossa em falar que se você não buscar aprofundar uma resposta, a possibilidade de tomar uma dica ruim é muito grande. Essa é uma, como o Lázaro disse. Ver quais cargos podem, ver como pode ser feito. Não vão entrar numa postagem bonita de Instagram de alguém dizendo que periodização é a saída ou CLT para tudo que vão quebrar a cara, né? Eu não entendi essa aqui. Não consigo administrar e como fazer valores de venda. Não entendi, cara. Vai ser foda. Acho que você precisa escrever um pouquinho melhor aí, meu amigo. Aí eu te ajudo. Espera aí, tem um outro aqui. Qual a margem líquida ideal para distribuição? Rapaz, depende de distribuição de quê? Distribuir petróleo é uma coisa, distribuir laranja é outra, distribuir minério é outra. É difícil saber. Qual o mercado, se tem exclusividade de distribuição, se está numa região, isso aí a variação vai de 2 a 30, 2 a 40. Então, Fácil. vamos lá. Ó, depreciação de equipamento. Entra no DRE? Claro que entra. Entra abaixo do EBITDA. Que o EBITDA, né, é o resultado, né, antes da depreciação, amortização, taxa e juros ali. Então, irmão, entra assim. Você tem que colocar ela, só que ela entra abaixo do EBITDA ou do lucro operacional. Mas você Isso é tem que colocar. importante.
Fala, Dan. É importante falar sobre isso, né? Porque tem alguns negócios, o pessoal gosta muito de comparar negócios em cima Isso. de sem entender entender o business, né, Lázaro? Que a gente fala assim, por exemplo, eu tenho um hotel e tenho um EBITDA de 60%, aí o outro tem uma empresa de consultoria e o EBITDA é 30%. Mas, cara, o hotel, ele depois do EBITDA vai ter uma porrada de desconto de depreciação, né? Então ali, tem um equipamento chamado hotel depreciando, onde talvez 60% seja um EBITDA ruim. E uma consultoria com 30%, ela quase não tem depreciação, talvez já seja um resultado bom. Isso é um exemplo bom, porque as pessoas gostam de comparar números de negócios totalmente diferentes e achar que podem fazer uma comparação. Mas o EBITDA bom depende do seu negócio, da sua localidade, da sua estratégia. Às vezes tem negócio no mesmo local, no mesmo segmento, mas com estratégias diferentes, né? Um pensando em crescimento, em expansão, e ele suprime EBITDA para aumentar a carteira de cliente, e o outro já num voo de cruzeiro, crescimento marginal, onde ele pode ter um EBITDA maior, porque ele não está pensando em expansão, né? Então, essas coisas são importantes para criar uma visão correta. Uma empresa de serviço quase não tem depreciação. Uma empresa de consultoria, o que eu mais deprecio é o Paulo Vitor. Vou lá depreciando ele lá, vai Que gastando ele. tá depreciado, É. Paulo Vitor, né, Isso Lázaro? Agora, aqui é sabedoria. uma empresa, uma empresa de uma indústria, por exemplo, tem muita depreciação, tem muito maquinário, frota de uma transportadora, pô, tem muito caminhão. Se for transportadora com caminhão próprio, você tem depreciação, é isso mesmo. Tem que Mas, Lázaro, entender o modelo do business. falando nisso, uma das coisas que eu mais vejo errado em DRE são esses tipos de empresa que tem capital intensivo, que tem muito investimento e não coloca na DRE a depreciação. Ou quando coloca o pagamento do investimento como um todo. E aí a DRE está totalmente errada, como eu falei agora há pouco. Então, pessoal, Ó, a única forma de entrar o equipamento que você comprou no resultado da DRE é via depreciação. Não é colocando o valor de investimento lá dentro. Para não ficar chato, chama o contador e para ele dar uma olhadinha na DRE. vamos lá, uma pergunta boa essa aqui. Hoje eu compro uma fábrica a qual eu represento, mas não sei saber como eu faço para mim entender o valor que preciso repassar. Rapaz, eu continuo sem entender você. Vamos lá. Hoje eu compro uma fábrica a qual eu represento, mas não sei saber como eu faço para mim, não para eu entender. Para mim entender, preciso repassar isso. Amigo, é o seguinte: qualquer coisa que tu está comprando, você tem que primeiro saber o valor que você está pagando. Para saber o valor que você está pagando, a conta mais básica é múltiplos de EBITDA e você tira os passivos e soma os ativos. É a conta mais padrão. E é isso que você precisa entender. Você está comprando alguma coisa. O EBITDA, ele tem, de acordo com o segmento, tem segmento que vale 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes. Essa é uma maneira. Você soma os ativos e tira os passivos, ou possíveis passivos. Beleza, você vai ter um valor que você pode pagar nela. Tem um outro modelo também, né? Que se a empresa ela não tem marca forte, ela não tem fábrica, ela não tem nada, você simplesmente vai pegar o patrimônio líquido dela lá, você vai direto para o balanço, vê o patrimônio líquido dela, vê as contas de recebíveis e paga o valor, dependendo do seu negócio, tá? Mas para negócios menores. Agora, rapaz, se você quiser escrever um pouquinho melhor, eu vou tentar entender, porque agora só deu para explicar isso porque eu não entendi a pergunta. Já entendi totalmente diferente, de que ele é um representante que compra produto e não sabe como repassar isso pro. Pois é. Não, e ele estava assim, ó, eu compro o produto de uma fábrica É, que representa, eu não sei como faço para repassar e entender o valor. Ah, tá bom, irmão. Você compra de uma fábrica, você quer repassar, você tem que colocar um markup seu. É o seguinte, sugestão. Você comprou de uma fábrica. Quanto que o mercado te compra? Você vai lá e coloca o melhor preço possível, o mais alto possível para o mercado te comprar. Então, a diferença entre o valor que você paga e o valor que você vende vai ser o seu markup aí de lucro, o seu markup. É isso que vai te ajudar a sobrar dinheiro no seu bolso. De uma forma bem simples e didática, é isso. Lázaro, preciso de uma oportunidade de trabalhar ao seu lado. Só para aprender, só preciso de uma oportunidade. Assim, Felipe, tem que pagar salário, né, Felipe? De graça, eu não gosto de explorar as pessoas, não. Eu já tenho fama de causar burnout. Daqui a pouco eu vou ter fama de causar exploração. exploração de trabalho. Isso não dá, Lázaro, entendeu? pode fazer uma boa ação aqui, nós? Pode. Eu não sei se ele é de São Paulo, mas se for, dá um summit para ele Então assistir o pronto, summit. aí, ó, vem cá. É o Felipe. Felipe,
Manda o direct aí pro Paulo Vitor. Lázaro, me dá a oportunidade de trabalhar ao seu lado. Você acabou de ganhar o ingresso do Summit, custa R$ 2.000. Você Dia vai ficar 20 e 2 dias com 21 a agora de gente lá no setembro. Summit de São Paulo. Você vai mandar o direct pro Paulo Vitor. Se o Paulo Vitor não te der, ele é meio mão de vaca. Se ele não te der em 24 horas, você me fala. Apesar que a sugestão foi dele aqui, ele foi mais Pois é, o aberto. cara me chama de depreciado. Eu dou Mão a de dica e ele me chama de mão de vaca. vaca. Ele acordou Rapaz, com se eu alguma contar raiva um de mim. negócio... Eu vou ver que você Cara, não está dando Felipe, alguma informação para ele, Raduan. A você é um distribuição homem... dos dividendos é só sexta, Não cara. caiu, não. Não caiu lucro, não. Foi, Lázaro? Virou um mês sem lucro, foi, Lázaro? Mas Foi. Felipe, olha o presentão que o Paulo deu, hein? Rapaz, para você afetar esse coração, aí você foi bom, hein? Então vamos lá. O risco de assumir um cliente que demanda 40% da sua produção. Cara, é risco, mas também é oportunidade, né? Se você está precisando fazer um caixa, o cliente que demanda 40% da sua produção, atende ele, aumenta, pega esse dinheiro, aumenta a sua capacidade fabril e vai buscar mais cliente. Pega ele, recebe o dinheiro, aumenta a capacidade e busca mais cliente lá dentro. Quais os 3 KPIs que você sempre olha quando uma empresa está indo para o fundo do poço? Raduan e Paulo Vitor, ajuda o Bora Expandir. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar aí para o fundo do poço, o que é o fundo do poço, né? Existe o fundo do poço de EBITDA negativo e o fundo do poço de LL negativo, né? Então, assim, são dois fundos do poço totalmente diferentes. Uma coisa é, minha operação está saudável, gera EBITDA, né? Ela gera uma possibilidade de geração de caixa, existe, mas alguma coisa, ou a depreciação está muito alta, geralmente um custo financeiro que não está de acordo com a geração de caixa do negócio. Outra coisa é EBITDA negativo, né, amigo? Então, assim, tá com EBITDA negativo e o LL negativo, então temos que mudar a operação, né? São 2 graus diferentes de atuação. Uma coisa é um EBITDA positivo com LL, EBITDA positivo e LL negativo, outras coisas é os dois negativos. O grau, o tamanho da cirurgia, né, tão comum para o Lázaro fazer é totalmente diferente, né? A gente faz um acordo, às vezes, renegociação de dívida, alongamento de taxa, alguma coisa do tipo, para melhorar o LL, o EBITDA já gera resultado. Outra não, a gente tem que entrar a nível de operação, né, Lázaro? Tem que mexer em EBITDA, tem que mexer em linha de produtos, canal de distribuição, fazer downsize, às vezes, e outros canais mais. Paulo Vitor pode explicar melhor. Pode falar, Paulo Vitor. Em vez de ser 3 indicadores, eu quero fazer 3 perguntas, porque cada pergunta é um indicador diferente. A primeira pergunta é: como foi que você foi parar na ruína? Porque talvez você foi parar na ruína porque começou a comprar mal, sua margem piorou, você ficou com a margem de contribuição baixa e ferrou do SG&A para baixo. Não, minha margem está boa. Foi porque eu comecei a contratar, seniorizar o time, dar saltos e saltos e saltos, minha despesa inchou de um jeito que eu não consegui rodar. Não, foi endividamento. Paulo Vitor, minha DRE está ótima. O endividamento, levei fumo. A primeira pergunta para mim é essa: o que te levou à ruína? Porque, dependendo do que tu responda, aí a segunda pergunta é: qual é o plano, ou antídoto, ou complementar, para dar um Ctrl Z nesse assunto de ruína? E a terceira pergunta é: qual é o plano de ação das coisas primeiras para eu resolver esse antídoto? Porque depende muito o que te levou à ruína, o caminho que tu vai para recuperar, tá? Eu preciso de muito mais do que 3 indicadores para saber o que está levando a empresa para o fundo do poço. E vou te dizer uma coisa. Mas já que você pediu 3, vamos fazer o seguinte: você tem EBITDA, lucro líquido, para você fazer o diagnóstico, o Raduan falou, e é verdade. Se você está com EBITDA bom e lucro líquido ruim, você precisa só de uma reestruturação financeira. Se você está com os dois ruins, você precisa de uma gestão operacional, você precisa fazer turnaround mesmo. Agora, um outro indicador é receita e custo. Faz uma análise de qual que é o custo máximo que você suporta e qual que é a receita mínima que você suporta dentro da empresa. É fácil a gente fazer isso depois. Você pega lá a receita mínima para suportar a despesa, custo mínimo para manter minha venda. E aí você consegue identificar. Tem outra aqui, ó. Acumular dinheiro na empresa ou retirar para não criar acomodação da equipe que vê que tem caixa. Rapaz, eu sou a favor de empresa que deixa sócio rico. Deixar dinheiro na empresa, mas só se você for algum excêntrico, que você gosta de olhar, ficar achando bonito e tal.
A empresa nasceu para deixar sócio rico, rapaz, para os donos ricos e pagar bem funcionário. Então, meu amigo, pagando bem funcionário, dinheiro fica no caixa da empresa, não. Não sei o que o Raduan e o Paulo Vitor pensam. É, o Para mim tem o dinheiro, depende, né? Opa, desculpa, Ador. não, isso eu gosto da filosofia do Lázaro, acho que faz sentido mesmo. Assim, o que não pode ter é o dinheiro sem um motivo dentro da empresa, né? Isso. Eu acho que tem que avaliar claramente o risco do negócio. Alguns negócios podem ter uma necessidade de ter um capital parado para dar segurança para o negócio, né? Então não pode raspar toda a vida. Imagina, a gente tem aqui uma empresa de eventos juntos, né? De treinamentos, capital upgrade. Tem mês que a gente não tem tantos eventos. Se a gente ficar raspando o caixa de 100%, óbvio, né? Não é isso que o Lázaro está querendo dizer, porque o povo entende tudo errado, né, Lázaro? Tem É. cuidado. O que está querendo dizer é garanta um capital fixo interno que dê sustentabilidade para o negócio, dentro de sazonalidades que acontecem, isso é fundamental ser visto. Tendo isso, não justifica ter dinheiro parado dentro do negócio. Porque entenda o seguinte, o dinheiro que é gerado pela empresa, o lucro que a empresa é gerado, ele só faz sentido ser retido pela empresa se a empresa tiver o que fazer com esse dinheiro. Não, vamos fazer um investimento, vamos fazer uma expansão, vamos abrir uma nova operação. Então, eu estou reinvestindo meu lucro naquela operação, né? Eu estou vendo motivos para ter um bom retorno sobre aquele capital. Se esse motivo não existe e a empresa já tem um colchão de segurança para esses momentos ruins, o lucro tem que ser dividido, né? Afinal de contas, como o Lázaro falou, a empresa existe por um motivo e os empresários, né, os sócios da empresa, estão no risco desse negócio. Então, eles têm que ser remunerados por isso e o lucro é a maneira de remunerá-los. Exatamente. Março de 2020, o que aconteceu? Pandemia. A maioria das empresas brasileiras, nesse momento eu tinha visto um estudo, eu não lembro só o percentual, não tinha caixa para manter a empresa rodando 2 a 3 meses. E aí o que acontece? Acontece que você tem que tomar decisões que você não tomaria nessa situação. Empresa rica é empresário rico. E empresa que não enriquece e não coloca o empresário rico, a meritocracia, e nem a meritocracia, o custo-oportunidade do risco que o empresário toma de passivo trabalhista, de operação, do enchimento do saco do governo, se não remunerar o empresário bem, então realmente ela não tem um propósito financeiro adequado. Agora, sim, depende demais. Toda vida que a empresa mostra que a gente tem caixa livre e não tem investimento para fazer, saque imediatamente, porque dinheiro parado é que nem da música que dá dengue também, você tem que sacar. Ó, outra pergunta aqui, muito boa, que muita gente faz ela. Quando mistura com caixa da empresa, despesas pessoais, Eita. como é que faz para separar? Rapaz, você tem que fazer quanto que você precisa Cortando. para viver, tira lá de dentro da empresa e você se policia. Para de botar a escola dos filhos, bora de botar despesas de supermercado dentro da empresa. Você retira como dividendos para você o valor mensal para você sobreviver. E isso aí vira salário seu e pronto, acabou. E ó, mas isso que você me perguntou aí, cara, 90% dos empresários fazem, joga tudo lá dentro da empresa. Eu costumo falar que a única coisa que talvez eu aceite que fique dentro da empresa é o carro da empresa. Você tem um carro que você usa ele a trabalho e você deixa na empresa. Por quê? Porque ele te ajuda no lucro real, depreciação, aí você bota gasolina lá dentro. Ele tem um fator positivo. E você está usando ele para trabalhar. Agora, o resto, tira tudo, pô. Não sei se vocês querem complementar. Separando, né? Tem coisas na vida que a gente faz fazendo. A maior parte delas até. Separando, né? E só você, Como separar? Separando. e só você saber que quando você mistura, você tá roubando o próprio negócio. O empresário é o único ser humano que valida o roubo ao próprio negócio. Eu sei que a empresa é sua, ela é. Só que quando você se paga um salário maior do que você merece como prolabore, você está assaltando o negócio, porque o resto que sobra deveria, aí sim, pagar a sua conta pessoal. Mas, enfim, é um papo mais complexo isso daqui, que depois a gente tem. Ó, o que vocês estudaram? Tem um cara aqui questionando. O que vocês estudaram para poder dar esses direcionamentos? Amigo, eu vou falar com você o seguinte, não vou nem falar só o que eu estudei. Eu tenho 35 anos que eu faço isso. 35 anos em gestão de empresa, 18 como presidente, número 1, tá? De empresa gigante, de bi, tá? 18. Em vez de eu estudar para ter esse direcionamento, eu só falo o seguinte, eu sou professor do MBA da PUC. Eu dou aula lá de planejamento estratégico, dou aula de controladoria, dou aula de finanças no MBA da PUC, dou aula de nicho de mercado. Pronto. Aí, se você quiser também, matricula no MBA da PUC, você vai ter o de professor que você vai aprender bem mais. Então, teve essa pergunta mesmo, Lázaro, ou é o marketing Aqui, mandando a gente falar o nosso mini currículo? é isso aí.
Ele quer saber Então, quer o falar, que que nós Luan? estudamos para poder ensinar alguém. Não, deixa Então, quieto, tá bom. não, mas é bom falar, né? A Capital Upgrade já passaram mais de 20 mil empresários, a gente fez mais de 1.000 consultorias, somos responsáveis por recuperações judiciais, inclusive a de turnarounds maiores do Brasil. Lázaro pegou a gente faturando 20 milhões, deixou ela faturando 500 milhões, vendeu o baú, o Braspag, já rodamos o Brasil. Não estamos arrogando, mas assim, pelo contrário, existe uma solinha de sapato de muito acerto, muito erro, que faz com que a gente contribua com empresários como vocês, no Summit, que vai ser dia 20 e 21 de setembro, nas imersões, mentorias. E eu vi aqui vários clientes, viu, Lázaro? Gente falando aqui, ó, estou com vocês semana que vem na imersão. Outros já dizendo que já adquiriu 20 e 21 de setembro, quer bater uma foto e assinar e autografar teu livro. Não sei se tu viu, Show. mas no começo. Pode ir, Enfim, mas Cassiano. bora pra frente. Bora, só tem uma outra pergunta boa. Ó. Olha aqui, vocês me ajudam a entender. Eu tenho uma indústria e coloco na minha depreciação o custo do produto, tá certo? Vamos lá. Se você colocar o custo do produto que você está vendendo na depreciação, tá errado. Ó, sou uma indústria de sabonete. O custo do sabonete é CMV. Ele não pode ser produto, custo, depreciação. Você coloca na depreciação o custo de ativos. O que é um ativo? Alguma coisa que você compra para poder fazer outra. Estou dando um exemplo básico. Numa fábrica, uma máquina é um ativo. Numa indústria, uma máquina que você usa para fazer o sabonete é um ativo, ela vai ser depreciada. Tá? A planta da fábrica que você constrói, ela vai ser depreciada. Mas o produto, não. Talvez a pergunta possa estar mal feita, mas eu acho que é isso. Produto, jamais. Qual a melhor análise? DRE ou DFC? Faz os dois. É aqui, qual é a melhor perna para andar, direita ou à esquerda? Essa é a pergunta Exato. que tá fazendo, né? Qual é a melhor perna para andar, direita ou à esquerda? Uma depois da outra, né? Uma vai dizer uma coisa, outra vai dizer outra. Eu costumo dizer, brincando, que é assim, Lázaro. O DRE é o exame de sangue, que vai mostrar como estão as suas taxas. O DFC é a taxa de oxigênio no ambiente. Você precisa ter oxigênio para sobreviver os próximos 5 minutos. Mas se tiver com as taxas alteradas, talvez você não vire o mês, né? Então, assim, a Exatamente. DRE vai mostrar como está você no mês, o DFC mostra se você consegue inspirar, né? E lembra Então, o assim, que é mais importante? todo resultado que aparecer no DRE, ele vai ser refletido no fluxo de caixa no futuro. Exatamente. Pronto. Então, Agora, um depende do uma outro. empresa com prejuízo, mas que tem fonte de caixa para se manter girando e conseguir dar a volta por cima, ela não quebra. Uma empresa com lucro que deu uma guilhotinada no caixa, ela quebra. Então tem que ter cuidado, porque realmente é uma perna, outra perna. Cada uma está querendo dizer uma coisa e saiba analisar. E falar Então, para aqui, ser bem didático. o que Fala, é papai. DRE e DFC aí? Pauta aí, Lázaro. O que É é isso que eu ia DRE e falar. DFC? Né? É só para deixar bem didático. O DRE é o demonstrativo do resultado do exercício, o outro é demonstrativo de fluxo de caixa. Então, os dois querem, no fim das contas, fazer a mesma coisa, só que um cuida da parte de cima e um da de baixo. O DRE vai refletir no fluxo de caixa do futuro e é um pouco disso. E outra coisa que é muito importante, que todo mundo me escreve direct para mim, Lázaro, é importante aprender a ler DRE e aprender a ler fluxo de caixa. Rapaz, o fluxo de caixa, mesmo que você não queira, você pode achar que você não sabe ler, você sabe. Fluxo de caixa, você pode não saber como funciona a engrenagem, mas as entradas e as saídas você sabe. É a Agora, o carteira, né? DRE te dá mais segurança. Você tem que aprender a ler um DRE, ele te dá mais segurança para o futuro. Isso aí, Lázaro, eu falo para todo mundo assim, eu acho que você dá, até para empresário nem se fala, é aquela coisa, se você não sabe ler uma DRE, você joga um jogo de futebol sem saber interpretar o placar. É isso. Exato. Isso é o DRE. É isso. É como se eu fosse jogar beisebol. Eu não entendo como é o placar. Eu imaginar que eu consigo ser um bom jogador de beisebol sem entender o placar do beisebol é uma criancice, uma ilusão. Então, empresário tem que saber ler DRE porque é o placar do jogo. Agora, executivos também, né? O que a gente mais pega é isso, né? Na minha área, principalmente gestor comercial. O cara fala, eu sou bom em vendas, eu não preciso entender DRE. Cara, se você quer deixar de ser um supervisor comercial, o cara que tá ali só tocando o dia a dia, passar a ser um gestor, um diretor, tem que entender de DRE, né? DRE é um conhecimento básico para a direção de uma área E eu comercial, vou né? falar mais, você quer ser um diretor comercial de uma empresa grande? Seja um bom financeiro. Todo diretor comercial da empresa grande tem que entender de finanças. Senão, tu vai fazer besteira.
tem que entender de markup, tu tem que entender de formação de preço, tu tem que entender de desconto, bonificação e política de promoção. E isso tudo, Lázaro, mas isso é política comercial. Não, você tem que fazer conta. Você não sabe fazer conta, você não consegue ser um bom diretor comercial. Ó, isso aqui é boa, hein, ó. Vou dar a opinião minha, depois vocês dão. Boa noite, grandes. Minha dúvida, contratar quem é 50% alinhado com a cultura da empresa e torná-lo 100%, ou buscar um cara 100% já alinhado? Eu vou te dizer o seguinte, cara. Se você tem uma empresa grande com a cultura sua, se achar alguém 100% alinhado com a sua cultura, não é fácil, não. Você não vai achar, porque o cara não sabe nem como é que é a sua cultura, você vai achar um cara alinhado com a sua mentalidade. E a sua mentalidade é o fio condutor da sua cultura. Então, eu acho o seguinte, esse cara se enquadra no meu processo de cultura, ele se enquadra no mindset da minha empresa, eu boto para dentro. Mas achar aquele cara que já está 100% alinhado com a sua cultura, sem nunca ter trabalhado com você, eu acho que até é utopia. Você tem que achar aqueles caras que estão nos padrões. Exemplo, um cara de extrema direita nunca vai conseguir trabalhar com um cara de extrema esquerda por causa do viés ideológico. Eles não vão conseguir conviver, né? Um cara que é protestante de direita radical, ele não vai conviver com o cara do candomblé da esquerda, não vai dar uma falta de liga. Então, eu acho que é mais... Eu estou sendo extremista, tá, gente? Estou sendo bastante extremista para exemplificar. Estou sendo didático. Mas, assim, é isso. Você não vai achar um cara 100% alinhado com a sua cultura, sendo que ele nem sabe o que é a sua cultura. Você vai ter sinais. Raduan e Paulo Vitor que me corrijam ou me completem. Eu acho o seguinte, vai falar, Pedro. Porque se, por exemplo, aqui um exemplo prático, se o Lázaro e o Raduan tiverem na cultura deles, algo que existe na nossa cultura desenhada, que é o que precisa ser feito será feito. Se o negócio é para amanhã, a gente vai ter que trabalhar, virar à noite e dane-se o resto, porque meu compromisso é com o cliente, e eu tenho uma cultura de não necessariamente. Se chegar às 18 horas, eu tiver que parar e viver meu estilo de vida, o cliente vem em segundo lugar. Se isso daí... eu concordo mais contigo, Paulo Vitor. Não, concordo mais com a cultura do Lázaro. Você está vendo a sua afinidade em relação a dois assuntos opostos. Se a tua cultura, ela ofender a cultura estabelecida na empresa a ponto de ser um problema, então não vale a pena, esse 50% não vale a pena você contratar essa pessoa. Então, esse percentual é difícil, não, é impossível de medir. Você tem que saber os critérios culturais que você tem de coerente e verdadeiro, o que é que o oposto ofende ao negócio, e aí essas pessoas você não deve contratar. Só para finalizar, para dar mais um ensejo aí para o tema, eu costumo dizer que toda empresa que não faz, mas deveria fazer, porque isso orienta muitas coisas dentro da prática do desenvolvimento de pessoas, a gente tem que escolher uma estratégia de pessoas, né? De forma bem resumida, a estratégia de pessoas envolve 3 parâmetros: competência técnica, cultura e velocidade de crescimento. E eu costumo dizer, escolha 2. Então, assim, ou você vai ter uma pessoa técnica e você vai abrir mão da cultura e vai entender que vai culturalizar essa pessoa dentro do processo. Isso tem um arcabouço todo de pessoas, que aí eu vou trazer pessoas já com um preço mais alto do salário, já chega jogando, geralmente multinacional para cargo de diretoria. Imagina o cara contratar alguém que não chega jogando. Chega jogando. Eu vou abrir mão de um pouco de cultura para esse cara entrar jogando e vou agora culturalizar mais o cara. Algumas empresas abrem mão do conhecimento técnico para pensar em cultura. Então a gente na PWR, por exemplo, eu preciso culturalizar as pessoas para fazer como a gente quer. Então eu abro mão um pouco de conhecimento técnico para formar a pessoa. Então eu tenho o quê? Um grau de formação e desenvolvimento muito mais alto. Por que um dos dois é fundamental? Porque eu quero ter crescimento empresarial. Eu só vou ter competência e cultura junto se eu ficar fazendo promoção interna. Só que promoção interna é uma coisa lenta, né? Eu tenho que desenvolver todo mundo para alcançar os cargos de cima. Aí eu acabo punindo velocidade de crescimento de negócio. Tem uma outra pergunta boa, que essa é simples para você, cara. Olha, boa noite. Como faço para escalar a empresa do zero? Irmão, é a coisa mais fácil do mundo você escalar a empresa do zero. Porque você está no zero. No zero, qualquer coisa que tu faz, tu escala. Então tem um bom plano de negócio. Faça um bom plano de negócio que tu vai começar a escalar do zero. Porque tu tá no zero, é mais fácil. Se você tivesse ido 1 milhão, era mais difícil. Mas tá no zero e um bom plano de negócio e acelera. Entra para ação, tira da teoria. Tô certo? O meu sócio só deu a risada. Não, tá certo. O dobro de 1 é 2, né? O cara não tem o que fazer. Eu dou risada porque eu acho o seguinte, né? O cara tá no zero, ele tá pensando em como escalar. Em vez de pensar como criar um negócio lucrativo,
para depois tornar esse negócio lucrativo possível de ser replicado, para depois pensar na possibilidade de escalar. A gente tem essa coisa hoje na modernidade que a gente quer saber como é que coloca o carro em 200 por hora, mas a gente não conseguiu colocar o carro nem na segunda marcha. Então, primeiro, antes de chegar no milhão, é fazer do 0 a 1, amigo. Tem que botar o negócio para rodar e tornar um negócio lucrativo. Acabou aquela fase de vou ter negócio escalável sem dar lucro. Hoje em dia o negócio tem que dar lucro, né? Graças a Deus, aquela farra do EBITDA negativo e valuation crescente acabou no mundo. Então, temos que dar lucro primeiro. Então, a primeira coisa é vamos criar um negócio, né? Vamos fazer um negócio. Tá no zero? É criar um negócio, né? Depois a gente pensa em escalar o negócio, fazer tudo isso, né? É que no Instagram que fala toda hora do startup ao IPO em 5 passos, quando chega a gente que não fica trazendo tanto atalho como os outros trazem, acho que a galera até estranha, né? Posso entrar na live para tirar sua dúvida? Claro, deve fazer isso. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada no Instagram dos três aí. Vocês têm treinamentos específicos para interpretar DRE? Rapaz, na imersão em negócio, você vai estar 3 dias com a gente lá e nós vamos mostrar como é que a gente lê DRE, tá bom? É óbvio que é o suficiente para você ficar bom? Não, para aprender a ler, tu aprende. Agora, para ficar bom, você vai ter que exercitar uns 10 anos, mas dá para aprender, tá? Como vender em larga escala um serviço de bancarização de crédito consignado, ou seja, fazer o empresário ser dono do próprio banco. Então vamos lá. Quer começar, Paulo Vitor? Pergunta é: como fazer um negócio de bancarização, crédito consignado, crescer em escala? Ou seja, fazer o dono virar empresário do próprio banco. Eu tenho uma sugestão. É um negócio de crédito consignado? Crédito consignado. Negócio de crédito consignado a gente já atendeu vários, mas eu só não entendi isso, fazer o empresário virar o próprio banco. Eu não entendi a relação. O que ele quis dizer é o seguinte: ele quer entrar numa. Vamos dar um exemplo bom, que é o que está todo mundo. Que já tem, se não tem, está fazendo. Eu sou varejo, tenho mais de 50 lojas, então eu tenho um balcão. Fintech da própria operação. Ele fornece bancarização, ele faz uma parceria com o varejo tem um cliente e ele fornece ali cartão, ele bancariza. Cara, parceria com os grandes varejos ou com quem tem bancada de cliente, com quem tem carteira enorme. Eu acho uma ótima ideia, mais uma fonte de renda. Eu tenho um cliente que ele é do mercado tradicional, só não vou dizer mais detalhes, senão a turma descobre. E ele, como ele faz uma boa avaliação de crédito, ele começou a, não sei se é isso, mas ele começou a bancarizar, trazer produtos financeiros que ele fazia para ele mesmo, para os outros clientes do mesmo segmento. E aí está começando a expandir. Então, assim, se você tem um produto interno que você bancarizou e está transformando isso num serviço, cara, para expandir, aí, só para não deixar complexo, para expandir é você trazer os seus concorrentes e outros players para também fazer parte desse processo. Eu estou nesse exato momento com um cliente meu avançando nisso. Só que quando a gente entra em bancarização, securitização, tem coisas complexas e específicas que eu não quero aqui encher o saco de vocês, como cálculos atuariais, estatísticas de exposição financeira. Se é por esse caminho, você primeiro testa ele pequeno, vou expandir, vou me expor a capital, vou fazer a exposição financeira, aí tu tem que começar a formar um timezinho de especialista para não dar topada errada, porque a topada nesse segmento, meu irmão, ele quebra a geração e a duas de baixo. O cara escreveu aqui: o Felipe está com a bunda na lua hoje, ganhou um negócio do Summit. É isso aí. O Felipe estava no lugar certo, na hora certa e na frente do sócio certo. Entendeu? São Paulo Vitor pode dar, né, Lázaro? Fosse eu e tu aqui na live, ele não tinha ganhado, não, né? Que eu não tinha dado, não. Nem posso, nem tenho essa autonomia. Tem um gritando assim, ó. O Jefferson falou: galera, se o Felipe não puder ir, eu vou no lugar dele, tá? Eu quero que o Lázaro me faça ter burnout. Trabalho no comercial da Telecom há 20 anos. É isso aí, Jefferson. Para quem trabalha em Telecom há 20 anos, está acostumado com pressão. Pessoal, mas agora falando sério. Quem quiser ir, só fazer chamada, Lázaro. Quem quiser ir para o Summit, tá? Imersão em negócios, vá antes que tenha uma nova virada de lote, tá? Então, o link do Summit, na minha bio, na do Lázaro ou na do Raduan, se você for lá, vai ter uma página que você cadastra o seu número e a turma vai entrar em contato com você. Por você estar vindo pelo nosso canal, você vai ter um desconto especial antes da mudança do próximo lote. Então, vai lá no nosso link e se cadastra. Tá em dúvida? Vai lá e conversa com o time. É improvável que 2 dias
para a gente falar comercial, financeiro, para a gente falar de expansão, inovação. Vai estar eu, Raduan Lázaro, vai estar Renato Spalletti, vai estar Davi Braga, vai estar o Elton, vai estar o Thiago Reis da Growth Machine. Não é possível que em 2 dias, 16 horas, só falando de gestão de resultados para empresários e gestores, que você não saia de lá cheio de decisões que nunca decidiu e transformando o negócio ainda em 2024. Sabe por que eu falo isso com propriedade, Lázaro? Porque é o 19º Summit. A gente já fez isso outras 18 vezes. E funciona. São Paulo, Max Arena, não perde. É isso Continue, aí. Lázaro. Ó, pergunta boa. O que é fluxo de caixa livre? Rapaz, o nome diz. Você não tem o fluxo de caixa para manter a sua operação, né? Tudo que tiver extra operação, ele é livre. E é justamente com o fluxo de caixa livre que você faz investimento. Você só faz investimento com 2 coisas. Ou com fluxo de caixa livre ou com o dinheiro do banco que caiba na sua capacidade de pagamento. Você nunca tira o dinheiro da sua operação de fluxo de caixa para fazer investimento novo. Então, Foi o na fluxo de música, caixa Lázaro. livre é aquilo que está exatamente acima, que está sobrando. Você precisa de R$ 100 para manter sua operação no mês a mês. Você está com 150 no caixa, você tem 50 de caixa livre. Foi na música, Lázaro. Muita gente erra porque faz investimento sem considerar o que sobra acima do capital de giro e acaba comprando a máquina com dinheiro que era para ir para o estoque. Exato. Só que como ele não sabe separar, como o dinheiro está tudo no mesmo bolo chamado caixa e aplicações, ele tira o dinheiro que era para ir para a boca para comprar a roupa. Ferrou. É isso aí. O cara, você deu um exemplo bom. O cara tira o dinheiro, compra uma máquina, aí depois ele não tem dinheiro para comprar matéria-prima para botar a máquina para trabalhar. Exato. É raro, mas acontece sempre, né? Exatamente. Aí tem o outro aqui, vou instalar, junto com a Prêmio do Curitiba e Ipanema. Vai dar coxa, hein? Então é o seguinte, CMV ideal para a indústria de panificação. Rapaz, até para isso você logo dá certo. Ó. CMV ideal não é nem às vezes pelo segmento, porque depende do portfólio dentro do segmento. Panificação, tem um CMV ideal, mas depende se você faz só pão francês uma coisa, se você faz doce é outra, se você faz biscoito é outra. O CMV, tem variável do segmento? Tem. Segmento de cosméticos tem um CMV ali diferente. Né? Ele pode custar 28, 25, 30, mas depende. Se eu fizer só cabelo, CMV mais alto. Se eu fizer creme hidratante para a pele, CMV mais baixo. Então, além do segmento, que o segmento de panificação tem o dele, depende daquilo que você produz lá dentro, do valor agregado do produto. Quanto mais baixo o valor agregado, mais alto o CMV. Quanto mais commodity, mais alto o CMV. Quanto mais produto de luxo específico, de produto premium, mais baixo o CMV, maior o markup. Concordo, Lázaro. Sem tirar nem pôr. Vocês são feras pela explicação, estarei na frente de vocês e aprender mais. Amigo, desculpa que eu demorei para entender sua pergunta aqui, mas não era você que escrevia mal, não. Acho que é eu que estou ficando velho. Eu, com a minha agenda fechada a dezembro, porém minha capacidade de produção limitada devido à falta de mão de obra qualificada, diminuo venda, seguro os BOs, diminuo o ritmo. Ele está com a venda dele, com a agenda toda lotada da fábrica até dezembro, por falta de qualificação. E ele está de mão de obra. E ele está perguntando o que ele faz se ele diminui o ritmo. Cara, se você não tem gente para operar, nem tente fazer, porque você vai perder qualidade de serviço. E pelo que eu estou entendendo, é uma fábrica. Porque você falou em capacidade de produção. Quem tem capacidade de produção é fábrica. Se você tem fábrica, você não tem gente qualificada. O único time qualificado já está empregado na sua produção. Não tente expandir, porque você vai ter um problema. Você tenta que arrumar gente primeiro, treinar para depois expandir. Porque se você perder qualidade da sua indústria, você não recupera seu nome, sua marca e acabou sua venda. É porque Querem complementar? o empresário confunde passo certo com passo largo. Aí quer dar o passo largo que ele não consegue esticar a perna o suficiente. Aí o cara, é isso. Eu sei que é difícil, a gente como empresário, é tão difícil ter o mercado batendo na nossa porta e consumindo acima da nossa demanda, mas se tu não consegue entregar, isso é para serviço, é para qualquer coisa. A diferença de crescer para inchar, muitas vezes é só a nossa lucidez de separar as coisas. Se nesse caso aí tu vai inchar e vai perder a qualidade, cara, nem adianta. É isso aí. E galera, acabou nosso tempo. 1 hora.
Foi bom enquanto durou, mas vamos fazer o seguinte: eu quero fazer mais uma live antes do Summit. Eu, Paulo Vitor e Raduan, aonde essa live vai ser simplesmente tira dúvidas. E nós vamos fazer o seguinte: quem comprar o ingresso do Summit durante a live Boa. vai ganhar mais um. Boa, boa. Boa, Gostei. Lala. Comprou o ingresso, ganha mais um durante a live. Boa. Tá? Nós vamos fazer mais uma. Eu vou anunciar no Instagram meu, do Raduan e do Paulo. Vai estar lá fixo. Live tira dúvidas. Você, empresário, empreendedor, executivo, quer aprender sobre gestão, venha tirar dúvida com a gente. E durante o período da live, que vai durar 1 hora, comprou o ingresso do Summit, ganha outro. Tá? E se você for empresário, Lázaro, se eu comprar 2, vai ganhar 2. Você é empresário, você tem 10 funcionários. Se durante a live você comprar 5, tu ganha 5. Tá? Então, nós vamos avisar, vai estar tudo certo. Galera, Paulo Vitor e Raduan, últimas palavras para essa turma aí. É um prazer estar com um empresário sempre falando. Eu acho que esse formato ficou muito bom, sabe, Lázaro? Eu acho que dá pra gente fazer um quadro de. Se você gostou aqui, ó, só coloca. Se você quer que a gente faça mais lives como essa, ele falou que vai ter, beleza. Mas se você gostou desse formato, só coloca aqui, ó. Gostei. Por quê? Porque esse tipo de formato ajudando pessoas na prática, eu acho que é muito rico, sabe? Outra coisa, E Paulo, nós ficamos aqui na faixa de 150 pessoas, 140, o tempo inteiro aqui. Agora que a gente falou que vai embora, que está caindo para 110, 107. Se a gente puder tirar dúvida de 100 pessoas ao vivo o tempo inteiro, rotativo, vamos ficar muito felizes. Então, assim, fica aqui os meus cumprimentos a você, empresário, que enfrenta esse Brasil nessa volatilidade política, volatilidade econômica, volatilidade social, porque você constrói e constrói de uma forma, se é ousadia ou se é irresponsabilidade, importa pouco agora. O que importa é que você, junto com o seu time, junto com os seus executivos, junto com os seus operários, transforma o nosso Brasilzão, e só assim para o Brasil ter jeito, a gente produzindo, deixar de distribuir pobreza e começar a focar em construir riqueza. Então, meu grande abraço a todos e na próxima live estaremos juntos. É isso, embora, tamo juntos, conte com a gente, nossa missão é essa, nosso propósito é esse. Eu não entendi só a promoção, Lázaro, é quem comprar na próxima live, quem comprar nessa live, como é, Paulo Vitor, a promoção? Assim, ó, eu já vi, já tem gente aqui, ó, ansioso aqui, ó, que eu tô vendo. Faz o seguinte, quem entrar na landing page agora, nessa hora, a gente já faz Também. a condição. E aí Pronto. na próxima a gente avisa de novo. Perfeito. Entra na landing page. Ah, como Quem é que vocês entrar vão na saber? landing page agora... Eu sei que depois das 20 horas e 20 minutos, todo mundo que entrou... Vamos lá, 21 horas. Todo mundo que entrou na landing page, eu vou dizer pro time fazer 50%. essa oferta especial. Ah, eu já comprei, Paulo Vitor, e agora? Tô desesperado, o Lázaro sacando, eu comprei de manhã, ele faz isso à tarde. Fala com a gente que a gente estende para você. De hoje, tá bom? É o seguinte, então. Hoje, quem estava aqui vai mandar aí, vai escrever aí no post que vai ficar lá, eu quero comprar, e vai ter os 50%. E durante a próxima live, a mesma coisa. E nós vamos fazer agora, semana que vem. Ou até o final da semana. Vai ser anunciado aí, beleza? Gente, Simbora. abraço! Abração!